Estudaremos agora os tipos de predicados. Eles se dividem em três: predicado nominal, verbal e verbo nominal. O predicado é tudo aquilo que se informa a respeito do sujeito. O predicado nominal tem a seguinte formação: um verbo de ligação, que é um verbo que sempre indica estado, mais um predicativo. O predicativo será uma palavra ou expressão que vai caracterizar o sujeito, no caso do predicado nominal, e também pode caracterizar o objeto, no caso do predicado verbo nominal. O predicado verbal vai sempre apresentar um verbo que indica ação. E o predicado verbo nominal vai ser uma mistura dos dois anteriores. Vai vir com um verbo indicando ação e um predicativo. Vamos conhecer um pouco mais sobre o predicado nominal. A informação está concentrada no nome, o predicativo do sujeito, que é o núcleo do predicado. Nesse caso, o verbo não tem conteúdo significativo, é sempre um verbo de ligação. Sendo assim, no predicado nominal, o mais importante não é o verbo em si, mas sim o predicativo do sujeito, que é a palavra que vai caracterizar o sujeito. Pode ser uma única palavra e pode ser várias palavras, uma expressão. A minha amiga parecia contente. Neste predicado, parecia contente, a palavra que traz mais significado é contente. O avião estava atrasado. Neste predicado, estava atrasado, o predicativo do sujeito, atrasado, é que é o núcleo. Mais exemplos. Aquele homem ficou assustado. Ficou é o verbo de ligação, assustado, predicativo do sujeito. Então, o núcleo seria assustado. A nossa televisão continua quebrada. Continua verbo de ligação, quebrada, predicativo do sujeito, que é o núcleo. A nossa amiga anda muito pensativa. Anda, nesta frase, está sendo usada indicando o estado e não como a ação de caminhar. Por isso, é também considerado um verbo de ligação. Muito pensativa é o predicativo do sujeito amiga. Então, o núcleo seria pensativa. Você parece gordo. Eu pareço gordo? Na frase, você parece gordo, sujeito, você parece gordo, predicado. Parece, verbo de ligação, gordo, predicativo do sujeito. Na outra frase, eu pareço gordo, eu, sujeito, pareço gordo, predicado. Pareço, verbo de ligação, gordo, predicativo. Em ambas as frases, o predicativo do sujeito é o núcleo, gordo. Os verbos de ligação mais utilizados são ser, estar, parecer, ficar, continuar, permanecer e os verbos andar e viver quando indicarem estado e não quando indicarem ação. Veja alguns exemplos. Basílio é um amor. Na primeira coluna sempre aparece os sujeitos, no meio o verbo de ligação, e vai ligar o sujeito ao predicativo, e, por fim, o predicativo do sujeito, que são sempre os núcleos do predicado nominal. Raquel está muito cansada. Fabiano parece um pouco triste. Álvaro permanece atento. Giovana anda animada. Como eu disse, o predicativo do sujeito pode ser apresentado por uma única palavra. Como vai caracterizar, geralmente é um adjetivo, atento, animada, cansada, triste, mas pode vir também com outras palavras acompanhando e se tornar uma expressão que dá essa ideia de característica. Um amor, muito cansada, um pouco triste. Veremos agora o predicado verbal.
A informação está concentrada num verbo, transitivo ou intransitivo. O verbo é o núcleo do predicado. Então, como no predicado nominal o núcleo é o predicativo, há uma diferença, porque no predicado verbal o núcleo é um verbo. Já vimos que sempre vai ser um verbo que indica ação. Exemplos: ação ou fenômeno da natureza também. Ontem choveu bastante. Aí temos um verbo que indica um fenômeno da natureza, choveu. Os meus convidados chegaram. Chegaram indica uma ação. Nós vamos entender também o que é um verbo transitivo ou intransitivo. O núcleo do predicado verbal é um verbo que é chamado de significativo, pois traz a ideia de ação ou de fenômeno da natureza. Eles se dividem em intransitivo e transitivo. Os intransitivos, nós vamos ver detalhadamente como que é, e os transitivos também, que são divididos em direto, indireto e direto e indireto ao mesmo tempo. Os verbos intransitivos são aqueles que são capazes de sozinhos formar um predicado, não necessitando por isso de complemento. Quer dizer não. Transitivo vai dar a ideia de transitar, de mudar, de modificar. No caso do intransitivo, não vai precisar desse acréscimo, dessa mudança. São verbos que possuem sentido sozinho, não necessitam de nenhum complemento. Exemplo: os animais fugiram. O verbo fugiram não pede nenhum complemento. Eu poderia colocar: os animais fugiram do zoológico, indicando o lugar. Os animais fugiram ontem, indicando o tempo. Os animais fugiram rapidamente, indicando o modo. Mas isso seria apenas uma circunstância que eu acrescentaria se eu quisesse. Mas, sem essas circunstâncias, o verbo não deixa de ter sentido. Por isso, ele é considerado intransitivo. Ele não necessita de complemento para ter sentido. Outro exemplo. O campeonato acabou hoje. Observe que se eu retirar a palavra hoje e disser o campeonato acabou, a frase continua com sentido. A palavra hoje vai dar uma circunstância de tempo. Pode ser acrescentada ou não. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Temos aí 4 verbos que são intransitivos, que possuem sentido sem necessidade de complemento. Acabou, apagou, sumiu e esfriou. Na primeira parte temos o sujeito, a festa, a luz, o povo, a noite. E o predicado é formado por uma única palavra, que é um verbo que indica ação, chamado de verbo significativo. E os verbos transitivos? São aqueles que, sozinhos, não são capazes de formar um predicado, exigindo, por isso, um complemento. Então, ele é o contrário, o oposto do intransitivo. Enquanto o intransitivo não necessita de complemento, os transitivos precisam, porque eles não são capazes sozinhos de formar o predicado. Esse complemento do verbo é chamado de objeto. Ele pode ser direto ou indireto. Os verbos transitivos diretos exigem um complemento sem preposição. Não vai utilizar nenhuma preposição para fazer esse complemento. Fábio leu este livro. Este é um pronome demonstrativo, não houve o uso de preposição. Quem lê, lê algo. No caso aí, o livro. Então, não temos preposição, esse objeto é chamado de objeto direto. Sempre que o verbo é transitivo direto, o objeto também é direto. Se o verbo for transitivo indireto, o objeto também é indireto. Eu não falo a sua língua. Quem fala, fala algo. A sua língua. A é artigo, sua, pronome possessivo, língua substantivo. Não teve preposição, também transitivo direto. E o complemento é um objeto direto. Mais exemplos. O professor já corrigiu as provas. O sujeito da frase é o professor, o predicado já corrigiu as provas. O núcleo, no caso do predicado verbal, é sempre o verbo, que indica a ação ou fenômeno da natureza. Nesse caso, a ação de corrigir, corrigiu.
As provas é o complemento do verbo corrigir, porque quem corrige, corrige alguma coisa. Esse complemento veio sem preposição, nesse caso aí é um artigo, então temos aí um objeto direto. Que tipo de predicado nós temos? Verbal também. E os verbos transitivos indiretos? Agora sim, exige o complemento com preposição. Letícia gosta de forró. De é uma preposição. O verbo gostar exige a preposição. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Se nesse complemento veio a preposição, temos aí um objeto indireto, porque teve o uso da preposição. Eu preciso da sua ajuda. Temos a preposição da, também objeto indireto. Então, o verbo preciso e o verbo gosta são transitivos indiretos. Mais exemplos. O filho obedecia ao pai. Quem obedece, obedece a alguém. O complemento veio com a preposição ao, por isso é indireto. O objeto indireto. Sujeito, o filho. Predicado, obedecia ao pai. Núcleo do predicado é sempre o verbo, obedecia, do verbo obedecer. Então, tipo de predicado, verbal. Temos aí as principais preposições, que tem também no conteúdo da aula passada que vocês receberam pela plataforma. A, ao, ante, perante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, sem, sob, sobre, etc. E os verbos transitivos diretos e indiretos? Por que isso? Porque alguns verbos exigem dois complementos. Um com preposição e outro sem preposição. O bebê deu um sorriso para a mãe. Quem dá alguma coisa para alguém, a alguém. Então, o que ele deu? Um sorriso. Não tem preposição, um é artigo, objeto direto. Para a mãe, outro complemento com o uso da preposição para, então agora indireto. Então, o verbo dar é verbo transitivo direto e indireto, porque precisa de dois complementos. Eu emprestei o livro a um amigo. Quem empresta, empresta algo, no caso o livro, a alguém, a um amigo. Esse a que está no segundo complemento não é um artigo. O artigo aí é um. O artigo indefinido um. Esse a é uma preposição. Poderia ser escrito também, eu emprestei o livro ao meu amigo. Ao também é preposição. Então, temos também aí um verbo transitivo direto e indireto. Outro exemplo. O rapaz ofereceu uma rosa à namorada. Quem oferece, oferece alguma coisa, no caso uma rosa, a alguém, a namorada. Sempre que o a vier com esse sinal grave indicando a crase, sabemos também que é uma preposição. Sujeito o rapaz, predicado, ofereceu uma rosa à namorada. Núcleo do predicado ofereceu, que é o verbo que indica ação. Tipo de predicado verbal. Vários exemplos agora para a gente diferenciar. O professor comprou várias bolas. Quem compra, compra algo. Várias bolas, objeto direto, que é o complemento sem preposição. Por isso, comprou um verbo transitivo direto. Os alunos gostam de bolas novas. Agora apareceu a preposição de, então o verbo gostam, verbo transitivo indireto, porque de bolas novas é um objeto indireto. Gostam, verbo transitivo indireto. O professor mostrou as bolas aos alunos. Quem mostra, mostra algo, as bolas, a alguém, aos alunos. Dois complementos, um sem preposição e outro com preposição, verbo transitivo direto e indireto. O professor viajou. Pronto. O verbo viajar não precisa de complemento. Quem viaja, viaja. Se eu quiser dizer que viajou pela manhã, que viajou apressadamente, posso colocar, mas não é necessário. Então, verbo intransitivo. O aluno saiu agora. Saiu é um verbo intransitivo. Não precisa de complemento. O aluno saiu. Coloquei o agora para indicar uma circunstância de tempo, mas os advérbios que indicam circunstâncias não são complementos. São apenas palavras para expressar algum tipo de ideia.
Vejamos, Jean comprou. O que comprou? Por exemplo, um livro. Complemento sem preposição, verbo transitivo direto. Natália viu. Viu o quê? O gato, por exemplo. Também não teve preposição, transitivo direto. Os alunos gostam de assistir filmes. Teve o de, que é uma preposição, então complemento, objeto indireto. Lucas precisa de um tênis. Apareceu a preposição de, então temos aí um objeto indireto. Mais exemplos. Tatiane comprou livros, lápis, tênis. Qualquer um desses complementos virá sem preposição, então objeto direto. Renan viu um gato, um garoto, uma televisão. Também não houve utilização de preposição, então viu é um verbo transitivo direto. Bruno gosta de livros, sorvete, pizzas. Tem aí a preposição de, gosta é um verbo transitivo indireto. Sueli precisa de um médico, de um amigo, de uma chave. Tem a preposição de, depois do verbo precisa, então também transitivo indireto. Relembrando, os verbos se dividem em transitivos e intransitivos. No caso dos verbos significativos, que nós vimos que no predicado nominal utiliza-se os verbos de ligação. O transitivo se divide em direto, quando aparece sem o uso da preposição, e indireto, quando esse complemento vem com o uso da preposição. E por fim, veremos agora o predicado verbo nominal. É aquele que apresenta um verbo significativo, que é um desses que a gente acabou de ver, que pode ser o transitivo ou o intransitivo, e também um predicativo. O avião chegou atrasado. Observe que temos aí agora um verbo que indica ação e mais adiante temos o predicativo do sujeito. Atrasado é a característica do avião. O que é que vai diferenciá-lo do nominal? No nominal vai vir um verbo que indica estado e no predicado verbo nominal vai vir um verbo que indica ação. Tanto no nominal quanto no verbo nominal aparecerá o predicativo, que são essas palavras que caracterizam o sujeito ou o objeto. Meus alunos saíram alegres. Saíram indica ação, alegres é um predicativo, também verbo nominal. A professora trabalha satisfeita. Trabalha é indicação, satisfeita é um predicativo. A criança brincava distraída. Brincava indicação, é um verbo intransitivo, porque não precisa complemento. Distraída é apenas uma qualidade para a criança, então predicativo do sujeito. A cachoeira caía linda. Caía indicação, linda, predicativo, característica da cachoeira. A enfermeira trabalha alegre. Trabalha, indicação, alegre, predicativo do sujeito, a enfermeira. A nossa professora recorta entusiasmada. Recorta, um verbo que indicação, e entusiasmada, um predicativo, uma palavra que caracteriza a nossa professora. Terminamos por aqui. No próximo vídeo teremos uma atividade que será feita oralmente.